Boa tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sou cristão e esse vídeo que estou gravando é para todos os cristãos da face da terra. Venho através deste vídeo falar com você, meu irmão, que Deus está querendo falar conosco nesses tempos contemporâneos que estamos. Eu também vou ler uma palavra de Deus que está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Mas antes de fazer a leitura, quero dizer ao povo de Deus, Deus está falando conosco. Se vocês observarem, desde os primórdios da origem, Deus quer falar conosco. Lá no tempo de Noé ficou 40 dias e 40 noites durante o dilúvio, dentro da arca. E por que ele sobreviveu? Porque foi obediente. Ele estava ali com a sua família e ali eles conviveram 40 dias e 40 noites. E aí soltaram uma pomba e essa pomba não voltou. Depois ele soltou outra pomba e ela voltou com o ramo da oliveira. E assim ele pôde voltar para a terra enxuta. E assim as gerações prosseguiram, mas por causa do pecado, alguns pereceram. E aí depois o homem começou a trilhar novamente na presença de Deus e voltou a pecar, onde que Moisés também foi convidado, profeta, para poder estar retirando aquele povo lá da mão dos faraós, do egípcio, que estava sendo escravizado, o povo de Deus. Mas o povo de Deus depois também começou a blasfemar quando Deus designou Moisés para trilhar com eles no deserto. E ali no deserto eles blasfemaram contra Deus. E por esse tempo também, 40 anos, eles passaram pelo deserto, até chegar à terra prometida, onde Deus tinha falado com Moisés, lá no povo da terra de Canaã. E também nós lembramos que quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, ele também ficou 40 dias e 40 noites em oração. E por ali também foi tentado, mas por ser o Filho de Deus ali, ele permaneceu firme e fiel por 40 dias e 40 noites. E hoje nós estamos passando por essas tribulações através desse pequeno vírus, coronavírus, e quantas outras pestes já passamos ao longo da história do ser humano. Mas os poderosos deste mundo, de todos os continentes, tentaram diminuir a poluição dessa terra, tentaram unir as pessoas e não conseguiram. E Deus, com a sua infinita misericórdia, amor e justiça, tem falado com o ser humano por todos os meios de comunicações, também pelas pessoas, por todas as denominações. Quantas denominações surgiram? É Deus clamando, é Deus falando com as pessoas, e eles não olham para Deus. Não volta o seu coração, o seu olhar para Deus, mas prefere as coisas deste mundo. E nós, como os cristãos, devemos espalhar a boa nova, a esperança, a justiça, a misericórdia. E quantos de nós, às vezes, nesses tempos, estão amedrontados, com medo? Nós devemos ter temor de Deus e não ter medo de Deus. O temor a Deus é importante, porque nós precisamos colocar em primeiro lugar. E os seres humanos não têm colocado Deus em primeiro lugar, portanto, vimos e ouvimos o medo das pessoas. Nós não devemos ter medo, devemos ter a precaução, devemos nos precaver com os cuidados necessários. Mas aqui me sinto
me sinto assim a obrigação de estar gravando esse áudio, esse vídeo, para poder você também ajudar a compreender o que Deus quer de nós. Quantas pessoas amedrontadas com esse pequeno vírus. Mas é Deus, de certa forma, querendo falar para as pessoas: volta para mim. Quantas pessoas estão distantes de Deus porque não dá valor às coisas de Deus, pensando que Deus é abstrato, é uma coisa de 2000 e poucos anos atrás, e não, Deus está presente em todas as nações, em todos os lugares. Deus está vivo. Deus não está morto. Jesus morreu por mim e você numa cruz, mas a cruz não é símbolo de derrota, é símbolo de vitória, porque é lá que ele demonstrou a vitória sobre a morte, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo, junto de Deus, olhando por nós. Mas eu acredito que Deus muitas vezes tem entristecido com nós que somos criatura deles. Em Jesus somos filhos amados de Deus através de Jesus. E nós esquecemos das coisas de Deus. Muitos de nós poderíamos estar superlotando as igrejas que existem hoje, mas as pessoas não valorizam. Hoje, através desse vírus, foi decretado a nível praticamente mundialmente falando, quarentena. Estão falando da quarentena para ficar em casa, para não ir para as ruas. Por ironia, nós não sabemos, mas Deus sabe. Nós estamos num período quaresmal. Como eu falei dos 40, o significado dos 40 desde os primórdios, desde outrora, o número 40 vem falando. E hoje Deus usou dessa mensagem de quarentena. Nós caímos justamente na quaresma. É um tempo de conversão, um tempo de mudança. E que você tem feito para mudar, para melhorar, para ser um bom cristão, fiel, autêntico, ajudando aí na sua família mesmo, tentando levar uma palavra de Deus, tentar ser exemplo de Deus. Deus nos pede, né? Dizendo: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então precisamos e devemos ser testemunha de Jesus na nossa casa, na sociedade, no trabalho, na faculdade, dentro da igreja, onde você passar, que você deixe esse rastro de Deus. Você é convidado a isso nesse momento. Vou fazer a leitura nesse momento da Sagrada Escritura, que quer dizer muito para nós nesse tempo também. Você que está em casa, tem tempo para poder ouvir a palavra de Deus, para propagar a palavra de Deus entre os seus. Reúne-se, conversem, troca ideias, prega um para o outro na sua casa. Tem tempo agora, as pessoas reclamam de tempo e Deus fez com que o mundo parasse. Não porque Deus é masoquista, não é porque Deus quer o pior para as pessoas, mas Deus tem falado e as pessoas não têm escutado. A palavra de Deus diz assim, na carta de São Paulo a Éfeso, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. E vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados, o que cometestes outrora, segundo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne
e da concupiscência. Éramos, como os outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, e quando estávamos mortos em consequência dos nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo, e por graça que vós fostes salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou, assim, pelos séculos futuros, a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. Porque é gratuitamente que fostes salvos, mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas de puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E nós vimos aí, irmãos, que eu e você, porque somos pecadores, perfeito somente Deus. E eu e você é pecador. Mas não pare no pecado, porque como ouvimos aqui, Deus, na sua infinita misericórdia, tem olhado para você, tem olhado para as suas lutas, você tem buscado, mas às vezes não consegue sair do mundo das trevas. Deixa Deus entrar na sua vida. Volta para Deus, ainda há tempo. Deus está clamando através dessas realidades que o mundo está vivendo, dizendo para cada um de nós: volta para mim. Deus está dizendo para você: volta para mim. Ainda há tempo. O Senhor diz: arrepende. Não cometes mais, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Então nessa palavra de hoje tem dizendo aqui que pela fé fomos salvos, para que não se gloriem pelas obras que você faz. Portanto, nós, cristãos, não fazemos obras para buscar a salvação. Nós fazemos a caridade, a bondade para o próximo, não para pedir algo em troca de Deus. Até mesmo porque Deus não é troca, Deus não é barganha. Deus está ali para dizer: eu sou tocado no meu coração para fazer o bem, porque amo aquela pessoa que está do meu lado, porque ele também é filho de Deus, ele é meu irmão, ela é minha irmã. Vamos pedir que Deus nos dê a sensibilidade de fazer o bem sem querer nada em troca. Muitas vezes a gente fazemos algo para alguém já imaginando que podemos ser beneficiados lá na frente. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento de que nesse tempo propício para podermos nos convertermos, mudarmos de vida, fazer o bem. A palavra de Deus diz: se nós dermos um copo de água para um irmão que ali a pede, ele disse: é a mim que fizeste. Se você observar lá em Mateus 25, onde também fala: se alguém está nu, deste de vestir, é a mim que vestistes. Se deste a alguém de comer, é a mim que deste de comer. Se fores visitar alguém no presídio, na cadeia, é a mim que fostes visitar. Então que nós possamos
nesses tempos que você diz quarentena, nós cristãos dizemos a quaresma, é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida. Então ainda dá tempo. Peça que o Senhor abençoe você e sua família. Aproveite bem esse tempo que você tem na sua casa. Aqui, por exemplo, estamos já para 3 dias, somente eu e a minha esposa. Temos 2 filhos, 3 netos, são uma bênção de Deus, mas nós estamos 3 dias aqui, só eu e minha esposa. Nossos filhos vão comprar as coisas para nós no mercado, estamos dentro de casa, para evitar esse contágio. Então, as pessoas que lutavam para ter tempo, agora estão tendo tempo para ficar dentro de casa com os seus. E a poluição que todo mundo reuniu, os poderosos deste mundo, dizendo que a China, os Estados Unidos e outro vai dizendo outro país, que são os poluidores deste mundo. E esse pequeno vírus fez com que as pessoas parassem, que o mundo parasse. Então hoje já não temos muita poluição, o ar já se tornando puro, as famílias tendo tempo um para o outro, o silêncio dentro da casa, da família. Mas olhamos para o outro lado, o porquê tem vindo esse vírus que amedrontou o mundo inteiro e fez com que nós parássemos. As pessoas zombam das coisas de Deus. Nós verificamos que o nosso carnaval brasileiro tem feito alguns tipos de aberrações contra as coisas de Deus. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é amor, Deus é infinito em misericórdia. Isso Ele é mesmo. Mas acima de tudo, meu irmão e minha irmã, Deus é justo. Deus não é masoquista, Deus não é mau, Deus é amor. Mas cuidado, cuidado das pessoas que zombam com as coisas de Deus. Nosso carnaval, infelizmente nós vimos zombando de Jesus. Uma imagem dizendo-se o Satanás batendo em Jesus, humilhando Jesus. Também com a imagem de Nossa Senhora, fizeram quantas coisas, não preciso eu falar aqui, a mídia mostrou. Nós precisamos propagar aquilo que é bom, aquilo que é agradável à família. Precisamos nos unir. Hoje as pessoas estão unidas em oração para que esse mal, desse vírus, seja banido, seja extirpado, seja incinerado pelo fogo do Espírito Santo, seja queimado esse mal sobre a terra. E hoje nós estamos praticamente aquilo que Deus gostaria que fosse, uma só igreja. Vocês observaram os que não têm, não divulgam placas de igreja. Hoje as igrejas todas foram fechadas para que uma única igreja no mundo inteiro possa estar orando. Aí está se realizando a uma só igreja que Deus quer. A igreja doméstica, dentro das casas. As pessoas estão rezando, estão orando, estão clamando a Deus. Será que o povo não enxerga isso? É Deus dizendo, volta para mim. E você que ainda não escutou a voz de Deus, pega a palavra de Deus na sua casa, peça ao Espírito Santo que te dê sabedoria, ilumine, antes de ler a palavra, para que você ouve o que Deus quer falar com você, com a sua família, com os seus. Hoje não temos
cor, sexo, qualidade social, se é feminino ou masculino, mas somos uma só igreja. Peça que Deus lhe mostre o caminho da verdade. Lá em São João 8, versículo 32, diz assim: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vos livrará. E Deus quer livrar você do caminho do erro, do pecado, a concupiscência. Quando se fala concupiscência, é quando você dá luz ao pecado. Porque lá em São Tiago, capítulo 2, também diz que há um homem velho e uma mulher e um homem novo. Há uma mulher velha e uma mulher nova. Então deixa a mulher nova e o homem novo crescer em você. Apaga, afoga o homem velho e a mulher velha em você. Deixa Deus agir poderosamente na sua vida. É logicamente que eu e você não somos perfeitos, como disse no começo desse vídeo. Mas se segurando nas mãos de Deus, pedindo que o Senhor lhes abençoe, lhe proteja, esteja com você todos os momentos, lendo as Sagradas Escrituras e pedindo também na sua família, você que é católico, rezando o Santo Terço, você que é evangélico, também lendo a Sagrada Escritura, como nós também lemos. Eu sou católico, apostólico romano, praticante do movimento Renovação Carismática Católica, dentro da Igreja Católica. É uma única igreja. Nós estamos aqui para unirmos em oração. Sou ministro extraordinário da palavra e da comunhão eucarística, pela glória de Deus. Não tenho méritos nenhum, mas é por graça de Deus que fui constituído. Recebi o mandato em 97. Estou batalhando todos os dias para ser um cristão fiel. Mas Deus nos dá a graça de permanecer firme quando nós somos fiel a Ele. Muitas vezes nós vemos nos carros, Deus é fiel. Sim, isso é como se fosse um óbvio. Deus é fiel verdadeiramente. E nós? Somos fiel a Deus? Quem ver este vídeo, peço que você lembre-se que precisamos nos unir numa só fé, num só coração, diz em Atos dos Apóstolos, como eles eram unidos em oração, a fração do pão, a caridade um entre os outros. Os primeiros cristãos praticavam isso. Mas nós também podemos praticar, basta que queiramos. Você pode fazer o bem. Você tem condições de fazer o bem. Você, grande empresário que vê esse áudio, tente ajudar as pessoas menos favorecidas para termos um mundo menos desigual. Porque as riquezas estão na mão de uma minoria deste mundo. Mas tente ser um cristão, mesmo você tendo poder aquisitivo. Tenta fazer como os primeiros cristãos. Dai àquele que tem fome, sem querer nada em troca. Ajudai os menos favorecidos. Ajudai as viúvas. Ajudai aquelas pessoas que não têm um lar para se ficar. Ajudai aqueles que precisam ir ao hospital. Quantas coisas você que tem um poder financeiro melhor ajudar, e muitas vezes não foi sensibilizado a isso. Mas Deus te convida nesses tempos. Vamos promover a caridade. A caridade não é para poder apagar os seus pecados. E a palavra de Deus ainda fala em São Pedro, que a caridade cobre multidões de pecados. Mas você não faça pensando nisso. Faça o que você está fazendo por amor. E é por amor que Deus vê. Não é pedindo troca. Vou fazer porque vou ser perdoado os meus pecados.
Deus enxerga, Deus conhece um coração contrito, cheio de amor. Então faça com amor. E Deus assim vai recebendo as graças para você, para a sua família, para seus filhos, para a sua família que está ao seu redor. Peça ao Senhor Deus que você seja esse cristão que onde você passar, deixar os rastros de Deus. E eu quero dizer, para finalizar, aqui nós mostrar a imagem aqui de Jesus. Ele morreu por você e por mim. Ele não está morto aqui nessa cruz, mas foi por essa cruz que ele deu a vitória a você e a mim, e a todos nós que acreditam em Jesus. E eu creio que você acredita em Jesus, mas busca praticar aquilo que ele pede através da Sagrada Escritura. A Bíblia, a Sagrada Escritura, que tem esses 72 livros para poder dizer, eu te amo. Jesus dizendo nessa cruz para você e para todos nós, eu te amo. É por isso que eu me coloquei numa cruz, porque eu te amo. Olhe bem para a cruz. Olha para Jesus. Jesus não está mais na cruz, ele está ressuscitado. Ele está diante de Deus, no trono celeste. Ele está olhando por você e por mim. E ele quer te dar a vitória. Ele te ama do jeito que você está. Ele quer você para ele. Então volta para Jesus. Ainda é tempo. Jesus te ama. Jesus ama a sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E vamos confiar plenamente nesse Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que abençoe você e sua família. E todos nós obteremos a vitória em Jesus contra esse pequeno vírus, mas que fez o mundo parar. Deus quer falar com você. Deus está na sua casa. Deus está na sua família. Então abra o seu coração e propague esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Eu sou um cristão que luto todos os dias. Batalho, eu, minha esposa, com a minha família, meus filhos, meus netos, para que possamos ser fiel de caráter, honestos, simples, porque Deus habita num coração de simplicidade. Como digo no começo e digo e repito pela terceira vez, sou pecador, mas busco todos os dias a esse Deus que me ama e te ama para podermos nos tornarmos santos. Lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 1 e seguintes, diz: sede santos, pois o vosso Pai Celeste é santo. Então que nós busquemos a santidade todos os dias. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.